Como chega o Flamengo pro Brasileirão e pra sequência que pode definir a temporada do clube no próximo trimestre? Se fôssemos resumir em uma frase, o rubro-negro chega com 24 jogos de invencibilidade com Felipe Luiz à beira do gramado. Apenas desse jeito. Mas a grande verdade é que além do excelente futebol jogado pelo time e a capacidade de leitura de seu treinador, as circunstâncias de cada jogo para que a equipe se mantenha sem perder, o Flamengo acabou tendo sorte com a tabela pré-mundial também. Não só por conta dos confrontos que o grupo da Libertadores propôs nessa primeira fase no sorteio, mas na questão logística também. Com partidas de 3 em 3 dias, o desgaste físico será enorme e com peças que têm tido dificuldades nesse início de temporada. Quanto menos trabalho o rubro-negro tiver nesse sentido, será melhor. A Arrascaeta, por exemplo, sentiu nessa data FIFA e deve ser um problema para o início do Brasileiro e Libertadores. O camisa 10 já não estava 100% ao se recuperar de uma cirurgia realizada no fim do ano passado. Estava buscando ainda o ritmo de jogo. De La Cruz também demanda sempre uma atenção maior e Gerson também sentiu nessa data FIFA, mas não deve ser um problema para as próximas partidas. Porém, esse excesso de lesões chama atenção no Flamengo, justamente para que Felipe Luiz tenha todo mundo à disposição em junho no Mundial e, como eu falei, a logística dos jogos e os próprios confrontos da Libertadores ajudam para isso. A estreia será em casa. Depois o clube viajará para Venezuela e de lá direto para Bahia. Volta para o Rio de Janeiro e desce para Porto Alegre. Retorna para o Rio e permanece na cidade por pelo menos uma semana. Viagem para o Equador, volta para o Rio e depois Minas Gerais para fechar o primeiro mês ainda tem Argentina. Uma loucura que vai contra tudo aquilo que eu afirmei, né? Mas é que são viagens bem diferentes daquelas que os adversários diretos terão que fazer, por exemplo. Ir até BH é tranquilo, ir da Venezuela para Salvador e depois ter jogo no Rio antes de Porto Alegre facilita um pouco a logística. 2 jogos no Rio seguidos ajudam também, mas principalmente eu me refiro ao que vem em seguida, no mês de maio. Teremos um jogo de Copa do Brasil e meio a isso, mas após a partida na Argentina, o Flamengo jogará quase 30 dias inteiros no Rio de Janeiro, com direito a 5 jogos em casa e apenas um fora de casa, que seria uma ponte aérea contra o Palmeiras em São Paulo numa viagem tranquila. Ou seja, aí mora uma tranquilidade que ninguém irá ter nessa primeira parte das competições nacionais e internacionais nessa temporada, para que Felipe Luiz possa encaixar a sua equipe pro Mundial em junho. O clube ainda tenta adiar a partida contra o Sport no Recife para após isso viajar direto para os Estados Unidos pro Mundial. Ou seja, em campo não seria loucura dizer que o rubro-negro nesse momento atual disputa como grande favorito aos principais títulos da temporada, tendo o treinador que tem fazendo o trabalho que tem feito e principalmente tendo as peças que ele tem à disposição, e para melhorar o calendário conturbado irá apertar, mas a tabela contribui para o Flamengo a partir de maio. A missão de Felipe é se manter sem perder nesse mês de abril de viagens e com prováveis desfalques que surgem agora para se unir àqueles que já tinham, como Pedro e Vinha. Sobre o jogo do Flamengo, já falamos aqui, estamos diante de um dos melhores treinadores que surgiram no futebol brasileiro em muito tempo, com muitas nuances, e agora é ver como ele irá se comportar na loucura que é o futebol brasileiro e o seu calendário desde o início da temporada. O desafio da vida de Felipe começa agora, porque o peso e a pressão está nas suas costas. Sempre torcem contra aquele que dá certo no Brasil. E com toda certeza não seria diferente com Felipe Luiz.